Eu quero ler com você Ezequiel 47. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12. Todos acharam? Diga amém. Amém. Achei, pastor, já está mostrando na tela aí. Eu amo ter a Bíblia física. Eu gosto de riscar, eu tenho memória fotográfica, então eu gosto de anotar, de riscar. A gente está vendo, né, a mudança cultural atual de não mais se utilizar a Bíblia física, não é uma crítica. Mas eu já tentei utilizar, assim, um pouco mais a Bíblia eletrônica, mas pelo menos para mim não foi muito legal. Primeiro que eu não percebi que eu não retenho tanto quanto eu leio na Bíblia física. Inclusive tem estudos de neurociência que falam sobre isso. De o quanto que o livro físico ele te ajuda a reter mais do que o livro digital. Mas eu tenho um problema, Pedro. Eu estou lendo a Bíblia aqui no meu celular, aí chega assim, ó, Shein, tem um cupom para você. Aí eu não resisto. Quando eu ia ler Ezequiel 47, quando eu vejo eu estou no carrinho da Shein. Eu não sei comigo, Kelly, acontece essas coisas. Então eu vi que não dá muito certo. Eu prefiro essa que não tem notificação. Ezequiel 47 diz: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água fluía, borbulhava, jorrava, do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão uma corda de medir, um cordel de medir. Mediu 500 metros, talvez na sua Bíblia esteja 1000 côvados, que dá mais ou menos isso aí, dependendo da linha de métrica que se utilize, mas mais ou menos isso. Côvado tem média 45 centímetros. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar.
Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos, os seus lamaçais, os seus poços de lama, os seus pântanos, não se tornarão saudáveis. Serão deixados para sal. Nas duas margens do rio, nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Curve sua cabeça aí como você está. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra, Senhor, não é apenas uma história, uma alegoria. A tua palavra não é um conselho apenas. A tua palavra é a revelação da mente, do plano, do propósito do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que a tua palavra venha ao encontro das nossas vidas, nos mova, nos movimente, flua sobre nós nessa noite, enquanto nos expomos à tua palavra. Traz vida, traz resposta, traz direção, traz consolo, traz confronto, traz conforto. Fala conosco, Senhor, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada nessa noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O profeta Ezequiel, e o livro do profeta Ezequiel, registra uma profecia para o povo de Israel que estava exilado na Babilônia. Nós sabemos que por causa da desobediência, o povo de Israel, o povo da promessa, o povo sobre o qual Deus tinha declarado promessas extraordinárias, o povo da promessa, por causa da desobediência, agora está cativo, preso, subjugado em uma outra nação. Nós sabemos que Deus levantou muitos profetas para alertar o povo e as nossas vidas acerca do perigo que é quebrar os princípios de Deus. Deus quer nos conduzir segundo princípios que no final são abençoadores não para Deus, mas para nós. Os princípios de Deus, meus amigos, são proteção. Você pode dizer isso? Os princípios de Deus são proteção para a minha vida. Diga, os princípios de Deus não são punição, são proteção. Sempre que você se deparar com um princípio de Deus, com um limite de Deus, não interprete como Deus querendo te punir. É Deus querendo te proteger.
É Deus querendo que você viva o propósito dele para a sua vida. O povo de Israel foi alertado muitas vezes. Deus levantou muitos profetas. Entretanto, mesmo assim, eles desprezaram a palavra do Senhor. Tudo aquilo que eu desprezo, eu perco. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram a direção, e Deus foi trazendo profetas e profetas e profetas, até que chegou o momento que Deus disse: preciso executar o que eu falei. E em 605 a.C., Jerusalém foi atacada pela primeira vez, pelo rei Nabucodonosor. Em 597 a.C., Jerusalém foi atacada pela segunda vez, e uma leva de pessoas, inclusive Ezequiel, foi levado para a Babilônia. Em 586, foi a destruição total de Jerusalém. O templo foi destruído, os utensílios do templo foram roubados, os muros da cidade foram derrubados, e a cidade do povo da promessa, a cidade do povo da aliança, está em completa destruição. A profecia de Ezequiel acontece nesse contexto. Na segunda invasão de Nabucodonosor, Ezequiel e uma elite, o rei Joaquim, que era o rei à época, é levado para a Babilônia. Na Babilônia, o rei vai assentar, vai arrumar um lugar para que o povo exilado more. Eles moravam ao lado de um canal, lá tinha o rio Eufrates, e esse rio Eufrates, ele tinha alguns canais que irrigavam alguns vilarejos, alguns lugares. Um desses canais chamava-se Rio Quebar. Como é que é o nome? Rio Quebar. O rio Quebar, ele não era literalmente um rio, ele era um canal que derivava do rio Eufrates e que irrigava algumas aldeias. E ao lado desse rio Quebar é onde o povo de Israel se assenta. Não se assenta no sentido de sentar-se, no sentido de onde estabelecem moradia, um assentamento, vamos dizer assim. E é nesse contexto que Ezequiel é levantado, desde o capítulo 1, com as suas profecias. O povo estava em desespero, desolado, porque o povo estava preso em um outro país, o templo e a cidade estão destruídos e a esperança deles estava muito no templo. Muitos interpretavam que o templo era a representação, Érica, da segurança de Deus. Então eles diziam: e agora? Deus nos abandonou? Há esperança para nós? Quando essa profecia que nós lemos acontece, o povo já está há 25 anos no cativeiro. Já tinha 14 anos que o templo havia sido destruído, então o povo estava em completa desolação. O templo destruído, eles há 25 anos no cativeiro, a Babilônia varrendo todos os povos, e a pergunta deles, a crise existencial deles era: Deus nos abandonou? Ainda há esperança? Será que esse é o ponto final da nossa jornada? Nesse contexto de desolação, entra o texto que nós lemos. O texto que nós lemos, e especialmente do capítulo 40 ao 48 de Ezequiel, que são os capítulos finais, é o capítulo da profecia de restauração. O povo estava vivendo uma crise nunca vista. Nesse contexto, Mariene, Deus levanta o profeta para dizer: há restauração. E eu quero dizer para você nessa noite: há restauração em áreas da sua vida.
Deus levanta o profeta, e esse capítulo 47 é a resposta, Bruno, de Deus à crise que o povo estava vivendo. O texto que nós lemos começa com, ó, o versículo 1 que nós lemos. Depois disso, o quê? Veja que tem uma abertura do capítulo 47, uma abertura temporal, de um movimento, de algo que está acontecendo. Nos capítulos 10 e 11 de Ezequiel, depois você pode ler, Ezequiel tem uma visão, e a visão que ele tem era a visão do templo de Israel, que já estava destruído. E qual era a visão que ele tem, resumidamente, nos capítulos 10 e 11? A presença de Deus que estava no Santo dos Santos, ela se move para a entrada do templo. É como se, imagine, a presença de Deus saísse daqui e fosse ali para a porta onde fica a recepção. E ele olhando aquela visão. Depois ele viu que a presença sai da porta e vai lá para o portão. E ele observando aquela visão. Depois ele viu que a presença saiu do portão e foi embora pelo lado oriental da cidade. A presença deixa Jerusalém. É por isso que o povo estava assim, a presença nos deixou, está nos capítulos 10 e 11. Veja que começa, depois disso, eu estou te situando, para você entender bem a profecia e o que Deus quer falar conosco nessa noite. Veja, 10 e 11, ele tem a visão da presença que vai embora. Quando nós chegamos no capítulo 40, Deus chama Ezequiel para uma nova visão. Do 40 ao 48 é uma única visão, é essa que nós estamos vendo. Então o 47, ele está dentro de um contexto maior do 40 ao 48. No 40, novamente Ezequiel é levado a Jerusalém e é mostrado para ele o templo. E um anjo, uma pessoa celestial, que há uma discussão teológica sobre quem é, eu vou dizer o que está na Bíblia. A Bíblia diz, uma pessoa enviada por Deus. Chama Ezequiel e começa a mostrar o templo. Então, nos capítulos 40 e 42, ele vai mostrando toda a estrutura do templo. Ele vai mostrando cada detalhe, as medições, tudo. O templo era perfeito. Tudo milimetricamente medido e no seu lugar. Os 40, 42, ele vê isso. No capítulo 43, acontece algo extraordinário. Depois que Ezequiel vê o templo formado, todo medido, lindo, ele vê a presença de Deus voltando para o templo. A presença retorna para aquele templo. Nos capítulos 44 a 46, ele vê o trabalho dos sacerdotes no templo. Ele vê a organização da adoração. Então, no 43, ele vê a presença voltando. No 44 a 46, ele vai ver toda a liturgia do templo sendo reorganizada, de uma forma que ele não conhecia. Veja que se a gente for estudar um pouco da história de Ezequiel, Ezequiel era para ser um sacerdote. Ele era da família de Zadok, uma família que atuava no Santo dos Santos. Só que em razão do cativeiro, ele foi arrancado desse propósito. Então, nos capítulos 44 a 46, toda adoração é organizada. Toda a reverência do templo é demonstrada. Aí chega no 47. Depois disso, é o que nós chegamos. E aqui, algo me chamou a atenção, meus amigos, quando eu estava lendo isso. A presença que vem, lá no 43, só começa a fluir no 47, depois que toda adoração, toda reverência, toda honra à presença de Deus estava organizada. Muitas vezes nós queremos fluir no Espírito de Deus.
Nós queremos ver Deus se manifestando, nós queremos ver Deus falando conosco, nós queremos ter experiências, mas escute, meus amigos, a presença de Deus vai se manifestar e vai fluir onde houver uma adoração que realmente reverencia, que deseja, que respeita, que honra essa presença. A adoração que Deus procura, como diz lá em João 4, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Depois disso, depois que o templo está medido, a presença vem, tudo está organizado, Daniel vai ter essa visão. O texto diz, depois disso, o que ele viu? Ele viu uma água que fluía de debaixo do templo. Essa é a visão. É interessante que o texto não fala que a presença fluía diretamente do altar. O texto que nós lemos diz que a água que fluía de debaixo, alguns textos falam do limiar, da soleira, é como se fluísse não daqui, mas debaixo daqui. Imagina a água que vem debaixo do altar. E isso é muito significativo para o povo. Porque o povo tinha na mente, Luiz, que sem o templo não tinha presença. Eles achavam que o templo é que sustentava a presença. E Deus aqui mostra para ele e para nós que o que sustenta a presença não é o templo. Na verdade é o contrário, é a presença que sustenta o templo. A presença de Deus é além do templo. A presença de Deus é além da estrutura. A presença de Deus, nós estamos aqui reunidos nessa igreja, meus amigos, porque a presença de Deus é que sustenta tudo. Não é a adoração que sustenta, embora ela seja importante. Na verdade, a fonte da nossa adoração é a presença. A fonte dessa igreja é a presença. A fonte de cura é a presença. A fonte de transformação que eu e você buscamos é a presença de Deus. Então Ezequiel vê que essas águas fluem de debaixo do templo. E nós sabemos, Gustavo, que as águas têm uma simbologia muito presente. Além de purificação e transformação, mas uma referência direta à presença de Deus. Águas têm uma representação completa da presença de Deus, mais especificamente do Espírito Santo de Deus. Veja que quando Jesus, lá em João capítulo 7, Jesus está ali falando, Jesus está ensinando, e aí no capítulo 7, verso 37, está escrito assim: quem crê em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto diz, e ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então há uma representação direta das águas com o fluir dessa presença, com a manifestação do Espírito Santo. Ezequiel vê nessa visão que as águas fluem, e o texto que nós lemos diz que enquanto ele via aquele homem que o tinha chamado para ver o templo, estava com uma corda de medir nas mãos, Joelma. E o texto diz que Ezequiel está aqui, e o homem vai e mede 500 metros. O rio está fluindo. Ele mede 500 metros, vai lá, pega Ezequiel, e o texto diz, e me fez passar pelas águas, águas que davam nos tornozelos. Dentro dessa perspectiva, eu quero analisar com você os níveis de rendição, os níveis de entrega
Para onde Deus nos chama nessa noite? Ezequiel, nesse primeiro momento, ele é conduzido por 500 metros, e o texto diz que são as águas que davam nos tornozelos. Em algumas versões diz nos pés, nos artelhos. Os tornozelos, assim como os pés, falam de direção. O primeiro nível de rendição, meus amigos, que Deus nos leva, é o nível da rendição da nossa direção. Poderíamos também aplicar esse primeiro nível aos primeiros passos, Lili, na fé. Quando eu começo a minha jornada com Deus, normalmente o Senhor vai nos chamando e vai nos transformando, vai nos santificando. É o primeiro contato, são os primeiros passos. Mas aqui há um nível de rendição, da direção. Quando Deus nos chama para esse primeiro nível, Ele está nos chamando para uma mudança de direção. Entretanto, nesse nível, eu ainda tenho muita autonomia. Eu não sei se você já correu com águas que cobrem só os pés. É tranquilo. É ou não é? É tranquilo. Eu, durante muitos anos, não sabia nadar. E aí eu só ficava na piscina que dava nos tornozelos das crianças. Só que eu tive um grande problema, Suzane. Os meninos cresceram. Chegou uma época, eu não lembro se Gustavo, se Duda, realmente já me esqueci. Mas que imagina assim, estava quase do meu tamanho, eu não, vamos para a piscina da criança. Mas era por causa de mim. Não era por causa deles, estava feio. Estava assim, para que está feio. Eu ficava lá por quê? Porque eu dominava. Porque era estável. E nessa noite, esse primeiro nível de rendição está nos chamando a pensar como está a sua direção até esse momento da sua vida. Como está a rendição da direção? Está mais no nível da sua autonomia, ou você está se direcionando para o que Deus está te chamando? O primeiro nível, para quem está aqui que ainda nunca entregou sua vida a Cristo, é chamado para você. Para que você comece os primeiros passos nesse rio transformador da presença que vai gerar algo novo em você. Mas para nós que já começamos nessa jornada, é Deus nos perguntando como está a rendição da direção. Veja que os pés é a parte que toca nessa terra, é o contato com essa terra, pensando no sentido amplo, é o contato com o mundo. Veja que a ideia do lava-pés era, simbolicamente, lavar aquilo que tinha me contaminado nesse contato com o mundo, para ter uma mudança de direção. Só que o homem foi lá, mediu 500 metros e fez ele passar. Porque Deus quer que a gente avance. Deus espera, meus amigos, que eu e você não vivamos estagnados. A obra que Cristo fez é muito extraordinária. Para eu viver extraordinário, para eu viver estagnado e me contentar com as migalhas. O texto diz que Ezequiel foi lá e ele o fez passar. Parou? Parou, Luca? Não. O texto diz que aquele ser divino pega a corda, mede mais 500 metros. E disse: e me fez passar pelas águas. Águas agora que dão nos... É o segundo nível de rendição. O primeiro nível de rendição é o nível da direção. É o nível da estabilidade, em que Deus vai dizer: Wellington, sai da piscina das crianças. Está feio.
Será que você está na piscina das crianças, espiritualmente falando? Ele mede mais 500 metros, meus amigos. E o texto diz, Elisângela, que ele o fez passar águas, verso 4, primeira parte, águas que agora dão nos joelhos. Os joelhos sustentam o corpo. Se os tornozelos são a direção, os joelhos são o ritmo, o movimento. Correr com as águas que cobrem apenas os pés é tranquilo. Você já tentou correr com a água bem aqui? É tão fácil? Não. Agora não é mais no nosso ritmo. As águas nos joelhos representam um segundo nível de rendição. É a rendição do nosso movimento. É a rendição do nosso fluxo. Nas águas dos tornozelos, eu ainda posso ir no meu tempo. Eu ainda posso definir o meu ritmo. Uma palavra que está bonita hoje, o meu fluxo, o meu flow. Mas com as águas aqui, Deus muda. O tempo do homem para o tempo de Deus. Esse é o segundo nível de rendição que Deus nos chama nessa noite. Onde nós estamos? Eu me encontrei. Com essa palavra eu me encontrei. Em que nível eu estou? E eu quero avançar. Quantos desejam avançar nessa noite? Essa é uma noite profética de transição. O nível da rendição aqui é a rendição do movimento, do ritmo e da sustentação. Joelhos, a palavra original para joelhos é barak, que significa bênção, reverência, submissão. Aqui Deus está nos chamando para a submissão. Para nos submetermos ao plano de Deus. Para nos submetermos ao ritmo de Deus. Deus, nesse nível de rendição, Ele está dizendo, Wellington, agora não é no seu tempo, agora é no meu tempo. Veja, que à medida que as águas, porque nós cantamos que queremos mergulhar. Senhor, eu quero mergulhar, eu quero viver o profundo. Quanto mais profundo, mais pressão. Já leu um pouco, ou já viu vídeo, alguma coisa sobre a questão de mergulhadores? Se o cara mergulhar 10 metros, é um nível de pressão, é um tipo de equipamento, às vezes o cara vai sem nem equipamento. 20 metros, sei lá quanto que o cara vai, eu não sei, não tenho nem ideia. Eu sei que o cara tem um nível máximo que o corpo suporta de pressão sem equipamento. A partir daquele nível, já entra um nível de equipamento. A depender do nível de mergulho, inclusive há pouco tempo teve um caso triste, né? De mergulhadores italianos, salvo engano. 5, né? Que perderam a vida. Tem noção que eles mergulharam mais de 100 metros? Pensa. De profundidade. Os equipamentos para o cara ir nesse nível, irmão, são muito tecnológicos, muito específicos, para que ele suporte a pressão. Esse nível do joelho, Deus substitui o nosso tempo pelo tempo dele. Já entra difícil aqui. Pastor, eu acho que eu vou ficar com a água no pezinho mesmo. Deus fala, bora, faz passar. Se você se submeter e eu me submeter, Deus vai nos levar para esse nível. Agora olha como Deus nos ama e nos leva de maneira pedagógica, progressiva. Porque Deus poderia ter pego ele e jogado logo no último nível. Não. Há um ensino pedagógico progressivo. As águas nos joelhos representam a mudança do ritmo. As águas nos joelhos representam um novo nível de submissão e uma redução da nossa autonomia. A partir daqui,
é onde nós vamos tirando a nossa autonomia e dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A partir daqui é onde começa, não é o total não, mas já é uma sinalização de mudança de vontade, mudança de prioridade, porque esse nível representa também a submissão, a que eu me submeto. Esse nível representa a busca a Deus. Joelhos na Bíblia a gente sabe, o ato de ajoelhar-se para buscar a Deus. Veja que até Jesus no Getsemane, em Lucas 22, se eu não me engano, está escrito que no Getsemane, naquele momento de agonia, Jesus vai orar e ele se ajoelha. Salomão, quando vai consagrar o templo, lá em 1 Reis, diz que ele se ajoelha para orar. É um ato de busca, é um ato de reverência à presença de Deus, de desejo pela direção de Deus. Nesse nível, Deus está dizendo que joelhos dobrados vencem um coração acelerado. Diga assim comigo: quem tem os meus joelhos, tem o meu coração. Quem hoje governa os seus joelhos? Avançamos, mas não parou. Aquele homem com a corda de medir, ainda no versículo 4, parte B, diz que ele pega a corda e mede mais 500 metros. Pega Ezequiel, e me fez passar pelas águas. Tem alguém do Detran para ir atrás dessa? Brincadeira, só para quebrar um. Me fez passar pelas águas que dão na cintura, no lombo. Se os tornozelos representam a rendição da direção, os joelhos representam a rendição do movimento, do ritmo. A cintura representa a total rendição da vontade e da força. Veja que as pessoas colocam, até hoje, o coldre na cintura, que é onde representa a força. Tem a espada, em alguns casos, tem o revólver, tem os itens que um profissional da segurança usa, está aqui. Porque desde aquela época, já representava a sede da força, da vontade. Cingir os lombos, tem muito essa expressão na Bíblia, cingir os lombos era preparar-se para a ação, preparar-se para uma jornada, preparar-se para uma batalha. Quando as águas, escute meus amigos, chega agora nos lombos, na cintura, é a rendição da vontade e dos desejos. Agora a coisa pressiona a gente. Aqui Deus está nos dizendo, Ele está nos chamando para entregar nossa força, nossos planos, nossos desejos, nossos projetos pessoais ao plano de Deus. É aqui que muitos de nós desistimos, é o lugar da decisão. Porque Deus, eu disse isso aqui um outro dia e vou repetir, nós queremos viver a vontade de Deus. Sim ou não? Queremos. Queremos. A vontade de Deus é extraordinária. Ela é boa, ela é agradável. Como algo disso vai fazer mal para a gente? É bom. Glau, é bom, é agradável e é, uau, estou dentro, Senhor, estou dentro. Aí Deus, então vem, sabe de nada, inocente. Só que é boa, agradável e perfeita segundo a ótica de quem? De Deus. Não segundo a nossa ótica. Aí Deus vai dizer assim, dentro da minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, eu quero que você abra mão desse sonho. Eu quero que você pegue o seu Isaac e leve lá no monte para sacrificar. Quê? What? O que, Senhor? Ué, você não disse que quer viver?
a minha vontade? O nível da rendição aqui é o nível da rendição da vontade. É onde aparece a resistência real, pois Deus começa a tocar em áreas que nós não queremos abrir mão. Planos, sonhos, desejos, vontade. Você fala assim, eu quero ir aqui, Deus, não. Muda a rota. Chamados ministeriais nos colocam nesse lugar. É bom quando Deus nos chama pela primeira vez. Eu nunca me esqueço quando a primeira vez o meu amigo pastor Fábio me chamou no gabinete um dia, eu já era professor de escola bíblica. E ele disse assim, Wellington, você sabe que Deus tem um plano? Eu queria um negócio para eu limpar aqui meu lábio. Alguém pode pegar para mim um papelzinho? Pode, Ramon? Pegar lá, por gentileza. Tem? Ah, na mesinha. Está limpo esse? Ah, tá, obrigado. Precisa não, meu amigo. Mas se tiver café, eu vou aceitar. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu. Wellington, você sabe que Deus tem um plano na sua vida, né? Falei, sei. Você vai ser um pastor, pregador da palavra e tal. Aí eu, beleza, de boa. Sexta-feira você vai pregar. Eu falei, quê? Não, vou não. Vai, vou. Comecei a pregar a palavra. Isso foi 2008, sei lá. Comecei a pregar a palavra, estava de boa. Ó a rendição dos tornozelos. De boa. Às vezes, você pode pregar tal dia, ué? Posso, pastor, estou aqui. Sempre servindo. Aí Deus foi e mediu 500 metros. Que eu não estava esperando. Entendeu, Pedro? Se prepara para andar os 500 metros. É palavra profética na sua vida. Amém, meu amigo? É palavra profética. Você é um homem de Deus. E Deus tem um ministério na sua vida. Não fuja dos 500 metros. Mediu 500 metros. Eu fui. A água já começou a mudar. Começou um nível de cobrança maior. Começou um nível de responsabilidade maior. Eu ajustei e falei, opa, outro ritmo, mas vamos embora. Só que aí, mediu mais 500 metros. E eu não estava esperando. No fundo, eu já sabia mas eu estava fingindo demência com Deus. Aí ele mediu, Gleide, 500 metros. Falou, Wellington, vim aqui para te levar. Falei, hã? Não, aqui está ótimo, eu até já acostumei com as águas aqui no joelho. Bora, rapaz. Aí eu, tá, poxa, vamos embora. Aí vai. Chegou onde nós estamos agora, a rendição da vontade. É aqui que a gente decide se a gente vai viver realmente o que Deus tem para as nossas vidas. É aqui que Deus está nos colocando hoje. Da decisão, da direção. Não importa se você é jovem, se você é adulto, se você é casado, se você é solteiro, Deus quer que você progrida na presença dEle. Deus quer que você cresça na intimidade com Ele. Deus quer que você se submeta à direção dEle. Mas tem um preço. Quando eu chego aqui, aí começa a vir as palavras de um pastoreio que está chegando. Isso foi de 2008 a 2015. Eu era líder do louvor. Em 2015. E as águas na cintura. Aí Deus chegou para mim, Lili, e falou assim, sai do louvor. E a gente estava num momento tão abençoado, de liderança, eu ministrava louvor e tal, e eu falava, cara, é aqui que eu quero ficar. Acostumei com as águas aqui, louvando. Né, pastor Raul? O que você está fazendo? Estou louvando, já estava louvando aqui com as aguinhas, ó. Aí Deus falou, sai do louvor. Falei, hã? Sai do louvor. Você acha que foi fácil para mim? Porque eu amo. Eu amo. Sai do louvor. Eu ouvi a voz de Deus, não tinha como. Quando você conhece a voz de Deus, não tem como você fugir. A não ser que você queira virar um Jonas, causando tempestade pela desobediência.
Nessa noite, Deus não quer que você saia daqui na desobediência. Vocês estão entendendo o chamado de Deus nessa noite? Sai do louvor. Cheguei para a pessoa que liderava comigo à época, e falei assim, Deus falou comigo. Ela, que bênção. Eu falei, falou para eu sair do louvor. Não. Ela era tipo a líder naquele momento, auxiliar, né? Falei, tá contigo. Não, Deus falou. E peguei para o meu pastor na época e falei assim, Deus falou comigo, precisa entregar a liderança. Na metade do ano, assim. Coisa de Deus que a gente não entende. Isso foi 2015. A partir dali, Deus começou a me formar. E em 2017, Deus me chamou para o pastoreio efetivo. Decisão. E o que eu tive que fazer, Raquel? Abrir mão de muitas vontades para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe por que hoje eu estou pastoreando vocês aqui? Porque nesse nível eu não desisti. Porque nesse nível, o Espírito Santo me capacitou. Escute isso, não que eu sou melhor do que qualquer pessoa. Mas Deus veio trabalhando em mim, dos tornozelos para os joelhos, até chegar na cintura. Deus falou, e agora? Quando veio, fácil? Não, continua não sendo fácil. É a rendição da vontade. Quais são as vontades que nessa noite você precisa render a Deus? Não, pastor, se Deus me pedir até aqui eu entrego, mas a partir daqui não dá. Então nós não vamos viver o extraordinário do Senhor. Porque viver na presença custa um preço. O texto nos mostra que nesse nível ele chega, mede, e Deus aqui revela, escute isso, nesse nível Deus revela, Valesca, as nossas motivações. Porque eu posso estar dizendo, não, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me a mim, aí Deus, então bora, 500 metros, 500 metros, 500 metros, agora é hora de sair mesmo. Você disse que é para ser usado? Agora é hora de se abrir mão. O texto diz que ele mede mais 500 metros. E o versículo 5 diz assim, e agora é água que não dá para atravessar a pé. É aquela expressão, não dá pé. O que ele fez? Nadou? Mergulhou? Será? Alguns dizem que ele nadou. Será? Mas outros dizem por aí, Bruno, que ele mergulhou. Será? Vamos ver o texto, verso 5? Coloca por gentileza, Bernardo. Veja. É tão profundo que até o texto demora, olha isso. Mediu ainda outros, e já era um rio que não se podia atravessar. Porque as águas tinham, assustadoramente, um rio caudaloso. Eram águas que se podia passar, o quê? A nado, nadando. Um rio pelo qual não se podia passar. Verso 6. Então, ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Olha o que aconteceu, veja aí se ele nadou ou mergulhou. Pastor, estou na dúvida, porque aqui é igual prova do CESP. Errou uma, perde outra. Não, aqui não tem essa regrinha, você pode chutar. Então, o homem me levou de volta à terra seca. Não nadou, não mergulhou. A gente escuta muito esse negócio aí, né? É interessante. Ayla, a gente está caminhando junto há muitos anos, né? Eu nunca tinha pregado sobre esse texto. É a primeira vez na vida que eu preguei sobre esse texto. Nadou? Me ajuda, nadou? Mergulhou? Ele volta depois de falar assim, você viu isso?
A palavra ver aqui não é o sentido normal de olhar, é de perceber, contemplar, constatar. Deus, quando chega nesse último ponto, fala assim: você percebeu o que está acontecendo? Esse nível de rendição, eu coloquei o nome de rendição da contemplação. Rendição da contemplação. Deus agora, a partir desse momento, não vai fazer ele andar. Deus agora vai permitir ele enxergar, contemplar o que ele vai fazer. E é isso que eu quero que você perceba nessa noite. Agora ele volta Ezequiel para a margem. E se você olhar o verso de número, deixa eu ver aqui se eu acho rapidão. O verso 6 está assim: você viu isso, filho de Deus, filho do homem? Então ele me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, olha lá, ele vai dizer o que ele viu. Eis que vi um rio grande, e às margens do rio havia uma grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse, ele começa agora a enxergar. E o que eu quero nessa noite? Além de nós refletirmos sobre o nível de rendição em que estamos, talvez você falou: pastor, isso é pessoal, é autoexame, tá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pastor, eu estou na rendição dos tornozelos ainda, da direção. Então permita Deus te levar mais 500 metros. Pastor, eu estou na rendição do movimento, do fluxo, do ritmo. Permita Deus te levar agora no rendição da vontade. E a partir desse momento, para Deus nos mostrar o nível de restauração que Ele quer que a gente viva. O povo está perguntando: será que tem alguma coisa que Deus ainda vai fazer? O povo estava lá morando do lado daquela canaleta de água chamada Rio Quebar. E não é coincidência de Deus, né, Lu? Que a visão é um rio que flui de debaixo desse templo. E o texto do versículo 9, coloca o versículo 9, por gentileza. Olha que coisa linda, meus amigos. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas, continua, ainda tem mais aí, continua por gentileza. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Eu declaro essa verdade sobre a sua vida nessa noite. Haverá vida. Veja que ele cita o Mar Morto, que ainda existe. Depois do Jordão tem um vale, que está a 430 metros abaixo do nível do mar. É um dos lugares mais em terra firme, um dos lugares mais abaixo do nível do mar que existe, chama-se Mar Morto. Por que ele é chamado Mar Morto? Porque o nível de sal que tem nesse mar, nesse que é um rio, na verdade, não chega a ser um mar, mas o nível é 342 gramas de sal para cada litro de água, Dudu. No mar comum que a gente vai passar, e eu estou aceitando convites para essa agenda, quiser me levar, eu mais 3 lá em casa e uma cachorrinha, ela a gente deixa. Estou aceitando convites, meu irmão, para pregar na praia, molhar os pés. No mar comum, é 35 gramas de sal por litro de água. Aqui é 340, 10 vezes mais sal, por isso que não tem vida. Por isso que ele é chamado de mar. Talvez tenha áreas da sua vida que está desse jeito. Estéreis. Esse mar é conhecido porque não gera vida. Ninguém sai de casa dizendo: vou lá no Mar Morto pescar. Embora recentemente surgiram vídeos aí de peixes que começaram a nascer no Mar Morto. Mas aí é uma outra discussão para um outro momento.
Vamos nos ater aqui que eu preciso terminar. Escute. O texto diz que agora Ezequiel está contemplando. Olha, Gonçalo, que coisa linda. Está contemplando as águas que saíam de debaixo do templo, foram crescendo, crescendo, e agora por onde esse rio passa? Quando Ezequiel chega à margem, pastor Emerson, se as árvores estavam lá ou vieram depois, eu não sei. O fato é que quando ele foi daqui para lá, não tinha árvore. Mas a partir do momento que houve as rendições na sua vida, quando ele volta, aquilo que era estéril estava cheio de árvores. E as águas por onde passavam ia sarando. Até mesmo o maior símbolo de esterilidade e morte, e ausência de esperança. O que é nessa noite para você, talvez, esse símbolo? O maior símbolo de esterilidade para o povo de Israel se chamava Mar Morto. E ele diz, Lucas, que as águas que fluíam do templo chegaram no Mar Morto e sararam as águas do Odô. Ah, irmãos, não só sararam, diz que começaram, Bruno, a produzir abundante peixe, de tudo que é espécie, de piaba, qual o nome aí de um peixe top? Eu não sei, tambaqui, eu ia falar serafim, mas serafim tem um surubim, né, que é surubim, eu ia falar serafim. Você vê como eu estou espiritual, né? Chego lá na peixaria, me dá meio quilo de serafim aí, irmão. E alabaxu que eu estou atrasado. É brincadeira, né, irmão? Mas dizem que o pessoal estava no monte orando. Aí o cara foi orar pelo outro. E começou a orar em língua. E falou, eu vejo anjos, eu vejo querubins, eu vejo serafins, eu vejo surubim. Aí o cara falou, pastor, mas surubim é peixe. Ele, o que é? Eu não sei, eu sei que eu estou vendo. Todo tipo de peixe, Lili, pensa. As águas do Mar Morto foram saradas. Qual é a área da sua vida que precisa ser sarada? O que é que Daniel fez? Ô, meu amigo, toquei. Amém. A praia vai chegar também. Café chegou, glória a Deus. Ô, meu amigo, obrigado, eu estava doido para tomar esse café. Eu preciso terminar. Escute. O texto diz, volta para o 9 ainda, por gentileza. Volta ao início do 9, por favor. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio... Qual é o segredo que ele está contemplando, Ellen? É por onde a água... Onde tiver abertura para a água passar, ela vai curando. Está entendendo a contemplação que Deus está chamando Ezequiel para viver? Por isso que eu disse que é o nível da a rendição da contemplação. Agora Deus está dizendo assim, agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Qual é a área, irmão, da sua vida que pode hoje estar, talvez você está ouvindo isso e fala, pastor, tá aí, essa voz está na sua mente. Meu casamento está como um mar morto. A minha confiança, a minha fé. Talvez você passou por frustrações agora nos últimos dias. Olha, o Espírito Santo está me levando a me compadecer disso. Talvez você está passando uma situação dificílima dentro da sua casa. O lugar que deveria ser um lugar de paz, de alegria. Está como um mar morto, estéril. Talvez as suas finanças. Jovem, talvez você está aqui hoje dizendo, pastor, eu estou perdido, eu não sei quem eu sou. Eu estou vivendo uma crise de identidade. Pastor, o senhor falou no início que nós já estamos chegando em junho. Eu não avancei. Eu não estagnei. Eu regredi. Por onde o rio passar,
Abre espaço para o rio passar nessa noite. Não é simplesmente a existência do rio que cura. É o encontro do rio com os lugares de esterilidade. Não há barreiras para o rio passar. Por onde o rio passar. Eu quero chamar meus amigos do louvor. Pode vir para cá para me ajudar, por gentileza. Haverá muitíssimo. Me ajuda. Haverá muitíssimo. Por que vai ter peixe? Olha a resposta, me ajuda. Porque essas águas já aí chegaram. Que essas águas cheguem na sua vida hoje, meu amigo. Que essas águas, Gonçalo, Edmilton, Ayla, Gorete, que essas águas cheguem na sua vida hoje. Todos vocês, que essas águas, meus amigos que nos visitam, que essas águas, Mateus, que essas águas cheguem na sua vida hoje, meu amigo. Por onde esse rio chegar, haverá vida. O nível da contemplação é um nível em que eu permito essas águas se conectarem com a minha realidade. Ele faz Ezequiel retornar, meu amigo pastor Raul, à margem, para que ele veja que quando ele volta, a percepção dele mudou. E é isso que Deus quer hoje, irmão, que a minha percepção e a sua percepção sobre a realidade mudem, porque Deus está agindo. Ele está agindo na família, Ele está agindo no casamento, Ele está agindo nas finanças, Ele está agindo na saúde, Ele está agindo, ainda que as águas sejam como as águas do Mar Morto, haverá vida por onde esse rio passar, por onde esse rio passar. Se coloque em pé nessa noite, eu preciso concluir. Haverá vida. Olha que coisa linda que está no versículo 12. Coloque, Bernardo, por gentileza. Olha o versículo 12. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. Irmão, você consegue fechar os seus olhos e pensar num lugar deserto? Por favor, permita que o Espírito Santo toque na sua mente. Nos seus olhos espirituais, imagine um lugar seco. Imagine um lugar ressequido, daqueles que começam a rachar o chão, de tanta sequidão. Era assim que o povo de Israel estava. Não tem templo. E Deus disse: ó povo de Israel, não é o templo que sustenta a presença, é a presença que sustenta o templo. E a presença vai além do templo. E agora esse rio começa a fluir, vai enxergando uma fonte de água nascendo. Eu só estou tentando te ajudar a enxergar o que acabamos de ler. Começa a fluir um pequeno rio cujas águas estão ali no tornozelo, e essas águas vão crescendo. E essas águas estão nos joelhos, e essas águas vão crescendo, e essas águas estão agora nas cinturas, e essas águas vão crescendo, e agora é um rio que já não dá mais para andar, e agora esse rio começa a percorrer por terras secas, esse rio começa a percorrer por lugares de esterilidade. Irmão, sua vida espiritual não é para ser estéril. Deus quer gerar frutos do Espírito Santo na sua vida. Deus quer gerar frutos nessa noite. O ramo por si mesmo não vai dar fruto, mas se o ramo permanecer conectado no rio, que é Jesus, permanecer conectado no rio do Espírito Santo, haverá fruto, haverá bondade, haverá fidelidade, haverá mansidão, haverá domínio próprio, haverá benignidade. Senhor, gera frutos em nossas vidas. Esse rio está correndo e nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcham. Acabou a inconstância, acabou. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus. Hoje eu sirvo, amanhã eu não sirvo. Não, as folhas não murcham. E essas árvores, escute, essas árvores nunca deixarão de dar o seu fruto. Avança, Bernardo, avança, meu filho. Nunca deixarão, produzirão frutos novos quando? Me ajuda, igreja.
todos os meses, é em maio, é em junho, é em julho, é em agosto, é setembro, é outubro, é novembro, é dezembro, é 2026, é 2027, nunca deixarão de produzir. Se as águas tocarem, nunca vai deixar, mas não para. Produzirão frutos novos todos os meses. Por quê? Por quê, irmãos? É por causa de Ezequiel? É por causa de mim? É por causa de você? Não. É por causa da fonte. O segredo é a fonte, irmão. Talvez muitas coisas estão estéreis, porque nos desconectamos da fonte. Qual é a realidade que você hoje está vendo? Irmão, o Espírito Santo está curando aqui. Deixa a água fluir. Deixa ela entrar. Deixa ela entrar, deixa ela entrar. Deixa ela entrar. Por que elas vão produzir frutos novos, pastor? Porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento. Pastor, era uma terra seca, agora está produzindo fruto e alimentando outros. Mas não para não. E as suas folhas são remédio para as nações. Nessa noite, em nome de Jesus, remova os obstáculos que estão travando as águas. Remova, abra as portas, abra as portas, abra as portas, o rio está fluindo. Vamos, meus amigos, água, as águas estão fluindo, deixa fluir, meus amigos, deixa fluir. Senhor, aleluia, aleluia. Eu terminar, fica nesse espírito, irmão. Olha o versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para sal. De toda essa visão, o rio está passando, está curando, sarando, trazendo vida onde havia esterilidade. Mas o texto do versículo 11 traz um ponto necessário para nós. Os seus charcos, os seus pântanos, os seus, como se fossem hoje, poços de água parada. Charcos e pântanos são lugares úmidos onde não há mais movimento das águas. Eles ficaram como estavam, não porque o rio não podia, mas é porque eles não permitiram o movimento das águas.